Eu sei que parece que o pior da crise já passou, mas calma, gente. Quando a gente olha para a Bolsa de Valores, a gente entende que ela tá bem descolada da nossa realidade e que ainda assim vale a pena a gente estruturar a nossa carteira, se não agora, mas talvez pensando em futuras crises, que pelo menos quem tá pensando em ficar aí no longo prazo na Bolsa de Valores, em ficar aqui por 15, 20, 30 anos, quem sabe, vai ver muita crise começar e muita crise acabar. Então é óbvio que a gente precisa estruturar uma carteira de maneira que, quando a nossa carteira se valoriza, ela ganhe do nosso Ibovespa. Mas que quando ela se desvaloriza, ela simplesmente consiga se desvalorizar menos do que o nosso índice Ibovespa. Então, pensando nisso, hoje eu quero trazer alguns ativos que eu considero sim que podem ser uma boa pedida para quem está pensando aí em se preparar para as futuras crises. E aqui vale uma ponderação. Você pode estar mais ou menos exposto nesses ativos dependendo do momento do mercado. Quando você acha que o mercado já está muito saturado, você pode aumentar a sua exposição em alguns ativos de proteção. E quando você acha que o mercado ele realmente já derreteu bastante, e que claro, ele sempre pode derreter muito mais, mas você pode talvez começar a diminuir a sua exposição nesses ativos e realmente olhar muitas vezes para fundos imobiliários e ações que podem sim ser uma excelente oportunidade quando a gente pensa principalmente no médio a longo prazo. De qualquer maneira, hoje então, eu quero trazer esses ativos que eu considero que podem servir como proteção para nossa carteira. Quero mostrar para vocês um comparativo. Então eu já vou fazer o convite para você me acompanhar até o final do vídeo, se inscrever aqui no canal do Trademap e deixar o seu like para a gente entender que esse conteúdo está sendo relevante para você, beleza? Agora que você fez tudo isso, eu quero começar falando, gente, justamente do nosso índice Ibovespa. Pelo menos até junho, né? Ele estava aí com uma queda maior de 17%. E é claro que muitas carteiras não se desvalorizaram tudo isso graças à diversificação ou, se talvez você fez como eu, alguns ativos de proteção. Eu invisto sim parte do meu patrimônio lá fora, dessa maneira eu tenho alguns ativos dolarizados e também invisto em alguns outros fundos aqui no Brasil que eu considero que sim, servem como uma certa proteção. Então eu quero trazer para vocês hoje um pouquinho sobre o ouro também, mas claro, fica essa dica de você realmente estudar um pouquinho os ativos lá fora, como dolarizar os seus investimentos. E para vocês entenderem como esses ativos podem servir como proteção, eu já quero abrir aqui o meu Trademap para vocês entenderem do que eu tô falando. E aí, gente, já aqui com o meu Trademap aberto, eu vou vir aqui em ações e eu já tenho alguns ativos que, como eu falei para vocês, eu considero que a gente pode sim sempre estar exposto, eventualmente mais, eventualmente menos, dependendo do momento do mercado. Mas aqui eu tenho o nosso Ibov, que é basicamente onde a maior parte da carteira de muitos eu sei que ainda está. Eu tenho o AZ1D, que é o nosso ouro, né? E temos também o Dolfut, que seria o nosso dólar. E o que acontece? Muitas vezes quando o nosso Ibovespa ele cai, o dólar e o ouro, eles acabam subindo. E o porquê que isso acontece, gente? Porque muitas pessoas, às vezes com receio desses investimentos em bolsa, acabam procurando o que eles consideram um porto seguro, que muitas vezes será o dólar, que é uma das moedas mais fortes do mundo, ou até mesmo o ouro, que o ouro ele é universal, o ouro é ouro, e quando a gente olha o gráfico do ouro, e aqui eu já quero compartilhar com vocês, quando a gente olha esse gráfico do ouro, talvez num período maior, a gente consegue entender que ele sim, historicamente, costuma se valorizar. Deixa eu colocar aqui no gráfico de um mês que vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. Porque olha só, aqui a gente tá conseguindo ver o que aconteceu com ele desde 2009. E olha essa baita valorização que aconteceu com ele. Isso, claro, entendendo que nós tivemos algumas crises aí no meio do caminho. Pois é, mas não basta a gente fazer isso, né? Eu quero mostrar pra vocês como ele realmente serve de proteção, porque ele é como se fosse inversamente proporcional ao nosso Ibovespa. E aí eu simplesmente vou clicar aqui na balancinha, vou colocar aqui o nosso Ibovespa. E aí, gente, aqui eu já consigo ter essa comparação. Aqui tá de 5 anos, mas vamos colocar de 1 ano pra gente realmente entender o que aconteceu nessa última crise. E aqui, gente, vocês estão vendo que logo no início do ano, o nosso Ibovespa, ele caiu bastante ali nos primeiros meses e, em contrapartida, o ouro, ele acabou se valorizando bastante, porque, como eu falei, ele é inversamente proporcional, porque as pessoas ficam com receio dos investimentos em renda variável em um país emergente,
que talvez a gente não sabe exatamente o que vai ser da nossa economia, e acabam migrando então para o que eles consideram um ativo de porto seguro, né? É claro que você não precisa necessariamente comprar o OZ1D, porque ele é um contrato relativamente caro, vamos dizer assim, para você investir. Porque veja bem, nós temos hoje o ouro custando mais de R$300, R$307, mas ele tá mais ou menos nessa faixa. E considerando que o OZ1D é o contrato de 250 gramas, então você teria que ter aproximadamente R$75 mil para investir nesses contratos. É claro que existem outros contratos que eles são menores, que você consegue negociar uma fração, né, desse ouro. Você pode negociar 10 gramas ou até mesmo menos. Só que a questão é o seguinte, esses contratos eles são pouco líquidos. Então, uma excelente pedida é justamente você procurar fundos de investimentos, que você também consegue explorar isso lá na aba dos fundos aqui do Trademap. Você pode então investir em fundos que investem em ouro. Além de você conseguir muitas vezes começar os seus investimentos nesse ativo com R$500 ou R$1.000, você tem ainda uma boa liquidez. Você consegue muitas vezes em D+1, D+2, vender esse ativo caso você precise desse dinheiro e utilizar essa grana também. Quando a gente fala dos fundos, também existem alguns fundos que você pode investir no dólar, ou até mesmo alguns fundos que você pode se expor que investem no S&P. Então existem sim uma infinidade de maneiras que nós podemos sim nos expor a alguns ativos que servem como proteção. Aqui nós também temos os BDRs, mas aqui eu não entro tanto no detalhe, porque por enquanto os BDRs eles são destinados para aquele público que a gente considera investidor qualificado, ou que tem aí algumas certificações, ou então que tenha mais de R$1 milhão investidos. Isso já está sendo estudado para cair, mas ainda assim são alguns ativos que são pouco líquidos. Então, eventualmente, se você quer se expor a algumas empresas americanas ou de outros países, muitas vezes ainda assim vale a pena, dependendo da grana que você está pensando em destinar para esses ativos, talvez olhar para o mercado lá fora. Ainda assim, se você achar tudo isso um tanto quanto complicado, vale a pena a gente dar uma olhadinha em um ETF, que é o que a gente chama de IVVB11, porque esse IVVB11, ele nada mais é do que um ETF que replica o índice S&P lá fora. Então, quando você investe nele, você está atrelado à bolsa americana e também ao fator cambial. E por isso que muitas vezes, por mais que a bolsa americana caia, por ele ter esse fator cambial, ele acaba se valorizando bastante também. Como vocês podem ver neste gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, durante esses últimos meses que nós tivemos de crise, ele foi sim um ativo que se valorizou bastante e que também serviu como proteção. De qualquer maneira, gente, eu sei que esse é um assunto que nós poderíamos nos estender muito mais, mas por hora eu quero simplesmente plantar essa sementinha da curiosidade para que qualquer coisa vocês sigam maratonando aqui o canal do Trademap e aprendendo cada vez mais. Mas entendam que no momento de crise, quando todo mundo está desesperado com a bolsa de valores, é claro que podem surgir excelentes oportunidades. Mas talvez em momentos onde está todo mundo muito eufórico e feliz com o mercado, talvez seja o momento para a gente olhar para alguns ativos e talvez aumentar o nosso percentual na proteção da nossa carteira, beleza? Mas me conta aí, tem algum desses ativos ou tem algum mecanismo que você utiliza para proteger a sua carteira? Entendendo que até mesmo a própria diversificação pode te ajudar nisso? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.